Antes de entrarmos em oração, eu te convido a aquietar o coração por um instante. Respire fundo. Silencie os pensamentos acelerados. Há momentos em que Deus fala mais forte, justamente quando tudo parece confuso. Às vezes, a bondade de Deus não aparece primeiro como alívio, mas como ensino. É nos lugares onde dói que Ele trabalha com mais profundidade. É ali que a palavra deixa de ser apenas algo que falamos e passa a ser algo que carregamos dentro do coração. A Bíblia nos mostra isso com muita clareza no Salmo 119. O salmista abre o coração diante de Deus e reconhece algo poderoso. Antes da aflição, ele se desviava. Depois dela, aprendeu a obedecer. Isso nos ensina que nem todo tempo difícil é sinal de abandono. Muitos processos são, na verdade, caminhos de retorno. Deus usa as salas mais duras da vida para nos ensinar aquilo que a tranquilidade jamais ensinaria. Quando tudo vai bem, é fácil confiar. Mas é na pressão que aprendemos a depender. É no silêncio das respostas que aprendemos a ouvir. É quando somos confrontados pela dor que nosso coração é alinhado novamente com a vontade de Deus. E mesmo quando pessoas se levantam com mentiras, quando somos feridos ou incompreendidos, a palavra continua sendo nosso refúgio seguro. Deus é bom, não apenas no que Ele é, mas em tudo o que faz. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando questionamos, Ele continua sendo fiel e justo, moldando nosso coração com amor e propósito. Se essa palavra falou com você, escreva Amém nos comentários como um ato de fé. O salmista continua sua declaração com uma sinceridade que nos confronta e nos consola ao mesmo tempo. Ele diz que foi bom ter sido afligido, porque foi nesse processo que aprendeu os decretos do Senhor. Isso não significa que a dor seja prazerosa, mas que aquilo que ela produz pode ser extremamente valioso. Há lições que só nascem quando somos pressionados. Há revelações de Deus que só se manifestam quando tudo ao redor parece instável. Muitas vezes nós pedimos crescimento, mas não percebemos que o crescimento espiritual quase sempre passa por desconforto. Deus não nos corrige para nos ferir, Ele nos corrige para nos formar. Assim como um pai amoroso disciplina um filho para ensinar o que é certo, o nosso Pai Celestial usa processos para alinhar nosso caráter. Um coração que nunca é confrontado permanece imaturo. Uma fé que nunca é provada permanece superficial. Quando Deus permite estações difíceis, Ele não está nos afastando, está nos aproximando. Ele está nos ensinando a amar Sua palavra mais do que soluções rápidas, mais do que conforto imediato, mais do que riquezas. O salmista chega a declarar que a lei que sai da boca de Deus vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. Isso nos faz refletir. O que temos valorizado mais? A presença de Deus ou apenas o alívio dos problemas? Deus está mais interessado em quem nos tornamos do que apenas no que conquistamos. Ele forma nosso interior enquanto conduz nossa história. E mesmo quando não entendemos o porquê da dor, podemos confiar que nada passa despercebido aos olhos dele. Tudo tem um propósito maior sendo construído. Se você crê que Deus está usando processos para te fortalecer, escreva Glória a Deus nos comentários. Há algo profundamente reconfortante quando o salmista declara: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Essa frase nos lembra que não somos fruto do acaso. O mesmo Deus que nos criou é o Deus que continua nos moldando. Ele conhece cada detalhe da nossa estrutura emocional, espiritual e física. Nada em nós é desconhecido por Ele. Por isso, quando Deus permite certos processos, Ele sabe exatamente até onde podemos suportar e o que cada estação precisa produzir. O salmista pede entendimento para aprender os mandamentos do Senhor. Isso nos ensina que maturidade espiritual não é apenas passar pela dor, mas aprender com ela. Não é apenas sobreviver às dificuldades, mas permitir que elas nos aproximem de Deus.
Quando escolhemos aprender, até o sofrimento se transforma em ferramenta de crescimento. Ele também reconhece que pessoas podem agir com arrogância, espalhar mentiras e ferir injustamente. Ainda assim, seu coração permanece firme na palavra. Isso revela uma fé que não depende da aprovação humana. Uma fé que não se sustenta nas circunstâncias, mas na verdade eterna de Deus. Enquanto alguns endurecem o coração, aquele que confia no Senhor encontra prazer na sua lei. Existe uma alegria silenciosa em saber que Deus vê tudo. Ele vê a injustiça, vê a dor escondida, vê as lágrimas que ninguém mais percebe. E mesmo assim, Ele continua trabalhando. O processo não é para te destruir, é para te fortalecer. O silêncio de Deus não é ausência, muitas vezes é profundidade. Se hoje você sente que está sendo moldado no meio da pressão, lembre-se, o oleiro nunca perde o controle do barro. Cada toque tem intenção, cada ajuste tem propósito. Se você confia que Deus ainda está te moldando, escreva "Eu confio" nos comentários. O salmista também faz um pedido que revela a maturidade espiritual, que aqueles que temem ao Senhor se alegrem ao vê-lo, porque a esperança dele está firmada na palavra. Isso nos mostra que a nossa caminhada com Deus não afeta apenas a nós mesmos. A forma como atravessamos os processos podem fortalecer a fé de outras pessoas. Quando escolhemos confiar mesmo em meio à dor, nos tornamos um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Ele reconhece algo profundo: os caminhos do Senhor são justos e até mesmo as aflições podem ser fruto da fidelidade de Deus. Isso quebra uma ideia muito comum de que todo sofrimento é punição. Nem sempre é. Muitas vezes é preparação. Deus não permite o processo para nos perder, mas para nos alinhar ao propósito maior que Ele tem para a nossa vida. Quando pedimos que o amor fiel do Senhor seja o nosso conforto, estamos reconhecendo que nenhuma explicação humana é suficiente. Só o amor de Deus sustenta quando as respostas não vêm. Só a presença dele preenche os vazios que as circunstâncias criam. E esse amor não falha. Ele permanece mesmo quando tudo ao redor parece instável. A palavra de Deus se torna nosso descanso em meio à tempestade. Ela nos lembra quem Deus é, quem nós somos nele e o que ele prometeu cumprir. Quando confiamos nessas promessas, nosso coração encontra paz, mesmo antes da situação mudar. Talvez hoje você esteja sendo preparado em silêncio, longe dos aplausos, longe do reconhecimento. Mas Deus vê, e no tempo certo, aquilo que Ele está formando em você será visível também para outros. Se você escolhe confiar nas promessas de Deus, mesmo sem entender tudo, escreva "Eu creio" nos comentários. A Bíblia nos ensina que a disciplina do Senhor é uma expressão clara do seu amor. Em Hebreus, somos lembrados de que Deus corrige aqueles que Ele recebe como filhos. Isso muda completamente a forma como enxergamos os momentos difíceis. Aquilo que parecia rejeição pode, na verdade, ser cuidado. Aquilo que parecia abandono pode ser um sinal de que Deus está nos tratando como filhos amados. Um filho que nunca é corrigido cresce sem direção, confuso sobre o que é certo e errado. Da mesma forma, uma fé que nunca é confrontada permanece frágil. Deus nos ama demais para nos deixar do jeito que estamos. Por isso, Ele permite processos que nos ensinam a confiar mais nele do que em nossas próprias emoções, a andar pela fé e não apenas pelo que vemos. Algumas dificuldades não são sinal de que Deus se afastou, mas de que Ele está moldando algo mais profundo dentro de nós. Ele está nos ensinando a valorizar a santidade acima do conforto, a obediência acima da facilidade. Mesmo quando dói, há um propósito sendo construído. Quando entendemos isso, nosso coração começa a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque sabemos quem está no controle. Deus não desperdiça lágrimas, nem permite dores sem um plano maior. Ele está formando em nós um caráter que sustenta as promessas que virão. Se hoje você está enfrentando uma estação difícil, saiba, isso não define o fim da sua história. É apenas parte do processo que Deus está usando para te fortalecer. Se você recebe essa verdade no coração, escreva "Deus está no controle" nos comentários. O apóstolo Paulo chegou a um entendimento profundo sobre os processos quando escreveu que se alegrava até mesmo nas fraquezas. Isso parece contraditório aos olhos humanos, mas revela uma fé madura.
Paulo entendeu que seus momentos de maior limitação eram, na verdade, os momentos em que o poder de Deus se manifestava com mais clareza. Quando a força humana se esgota, a graça divina se revela. Ele não estava exaltando a dor, nem romantizando o sofrimento. Ele havia aprendido que quando tudo o que ele tinha para oferecer falhava, Cristo continuava sendo suficiente. A fraqueza deixou de ser um obstáculo e passou a ser o cenário onde a força de Deus se manifestava. Isso também é verdade para você. As suas dificuldades atuais podem ser o solo onde uma confiança mais profunda está sendo plantada. Mesmo que você ainda não perceba, Deus está agindo nos bastidores. Ele trabalha de forma silenciosa, mas eficaz. Nada do que você está enfrentando é invisível aos olhos dele. A palavra nos lembra que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso inclui os atrasos, as decepções, as perguntas sem resposta e até as lágrimas que caem no silêncio. Nas mãos de Deus, nada é desperdiçado. Tudo é transformado em crescimento, amadurecimento e proximidade com Ele. Talvez hoje você se sinta fraco, cansado ou sem direção, mas é justamente aí que Deus começa a mostrar quem Ele é. Onde você termina, Ele começa. Se você escolhe confiar em Deus mesmo na fraqueza, escreva "Eu sou forte nele" nos comentários. A palavra de Deus nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Não algumas coisas, não apenas as fáceis, todas. Isso inclui os momentos de alegria, mas também inclui as estações de dor, de espera e de silêncio. Mesmo quando não conseguimos enxergar sentido, Deus continua trabalhando com propósito. Há lágrimas que ninguém vê, orações que parecem não passar do teto, e dias em que o coração se sente pesado demais. Ainda assim, nada disso é em vão. Deus usa cada detalhe para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos aproximar do seu coração. Aquilo que hoje parece confuso, amanhã se tornará testemunho. Se você está passando por uma fase difícil, pode declarar pela fé: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Essa declaração muda tudo. Ela tira o peso do controle das suas mãos e coloca nas mãos de Deus, que nunca erra. Ele sabe exatamente o que permitir, quando permitir e por quanto tempo permitir. O mesmo Deus que te criou continua te formando. Ele não desistiu de você. Ele não abandonou o processo no meio do caminho. Existe um propósito maior sendo construído, mesmo quando você não consegue enxergar. Um dia você olhará para trás e perceberá que foi naquele momento de maior fragilidade que sua fé se fortaleceu. Foi ali que você aprendeu a depender mais de Deus do que das circunstâncias. Foi ali que você descobriu que Ele sempre esteve presente. Se você decide confiar em Deus mesmo sem entender o caminho, escreva "Confio em Ti, Senhor" nos comentários. Agora, com o coração mais sensível à palavra, nos aproximamos em oração. Senhor Jesus, Tu conheces cada detalhe daquilo que estamos vivendo. Tu vês as batalhas que não conseguimos explicar a ninguém, as lutas silenciosas, os pensamentos que tentamos esconder e as dores que carregamos no fundo da alma. Nada passa despercebido diante de Ti. Nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos: fortalece-nos no meio dessa situação. Há momentos em que nos sentimos pressionados por todos os lados, cansados, confusos e até desanimados, mas somos lembrados de que mesmo pressionados, não somos destruídos. Mesmo confusos, não estamos perdidos. Mesmo feridos, não fomos abandonados. A Tua palavra nos sustenta quando nossas forças falham. Ela nos lembra que pertencemos a Ti e que nossa história não está nas mãos das circunstâncias, mas nas Tuas mãos. Escolhemos nos agarrar às Tuas promessas hoje. Escolhemos crer que, ainda que sejamos abalados, não seremos derrotados, porque o Senhor caminha conosco. Ajuda-nos a lembrar nos dias difíceis que Tu és o nosso refúgio, que não precisamos carregar sozinhos pesos que nunca foram feitos para nós, que podemos descansar sabendo que o Senhor luta por nós. Se essa oração representa o que está no seu coração hoje, escreva "Recebo essa oração" nos comentários. Senhor, nós escolhemos lançar diante de Ti todas as nossas preocupações, cada medo escondido, cada pensamento inquieto, cada ansiedade que insiste em roubar a nossa paz. Em vez de segurar tudo sozinhos, decidimos entregar. Confiamos que a Tua paz, aquela que ultrapassa o nosso entendimento,
guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Reconhecemos que sozinhos somos limitados, mas contigo somos fortalecidos. Quando nos sentimos fracos, lembramos que tu és a nossa força. Quando o medo tenta dominar, recordamos que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, nada pode prevalecer contra aquilo que tu decidiste sustentar. Mesmo em meio às lutas, escolhemos não viver dominados pelo pavor, nem pela insegurança. Escolhemos a coragem que vem da fé. Escolhemos permanecer firmes, não porque tudo está fácil, mas porque sabemos em quem temos crido. O Senhor é a nossa rocha, o nosso abrigo seguro, a nossa esperança constante. Quando não sabemos qual decisão tomar, levantamos os nossos olhos para ti. Quando o caminho parece incerto, descansamos na tua direção. Declaramos que nossa confiança não está na nossa capacidade, mas no teu poder e na tua fidelidade. Cremos que o Senhor já está agindo, mesmo nas áreas que ainda parecem sem resposta. Se você entrega suas preocupações nas mãos de Deus hoje, escreva "Entrego nas tuas mãos" nos comentários. Senhor Jesus, ensina-nos a caminhar pela fé e não apenas pelo que vemos. Ensina-nos a permanecer firmes mesmo quando os resultados não são imediatos. Que nosso coração não se canse de orar, de confiar e de esperar em Ti. Ajuda-nos a enxergar os desafios com os olhos da fé, entendendo que cada processo está formando algo eterno dentro de nós. Nós declaramos que não estamos sozinhos. O Senhor caminha conosco, nos sustenta e não nos abandona. Quando o medo tenta se levantar, lembramos que Tu és o nosso Deus. Quando nos sentimos fracos, lembramos que Tu nos fortaleces. Quando tudo parece instável, lembramos que Tu nos seguras com a Tua mão fiel. Recebemos hoje a Tua promessa. O Senhor nos ajuda, nos sustenta e nos levanta quando pensamos que vamos cair. Nosso coração se alegra porque pertencemos a Ti. Confiamos nosso presente e nosso futuro em Tuas mãos. Declaramos que o Senhor reina sobre cada batalha, sobre cada decisão e sobre cada área da nossa vida. Nós te bendizemos, Senhor. Reconhecemos o Teu amor, a Tua graça e a Tua fidelidade. Obrigado por ouvir esta oração. Obrigado porque sabemos que o Senhor está agindo, mesmo quando não vemos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se você crê que Deus está no controle da sua vida e do seu futuro, escreva "Amém, eu confio" nos comentários.